Lembra que essa é a marca do nosso futebol, né, gente? De toque de bola, de técnica refinada, a receita que acompanhou toda a carreira de um dos maiores mestres do nosso esporte. Ele gostava muito disso, Tele Santana. E no aniversário dos 10 anos da morte dele, o Esporte Espetacular presta uma homenagem ao técnico admirado no mundo inteiro. Morreu hoje em Belo Horizonte, depois de uma longa agonia, o ex-jogador e ex-técnico Tele Santana. Peço a Deus que ele esteja lá no céu olhando pela gente e será eternamente lembrado aqui dentro. Sócrates, the elegant Brazilian captain, slots an equalizer. É o que nós sabemos fazer. O dia que nós quisermos entrar em campo para dar pontapé, para jogar com violência, nós vamos perder tudo, porque o futebol brasileiro é outra origem. Nós sabemos jogar e muito bem. Nós temos habilidade técnica. Lança Cafu lá na ponta direita. O cruzamento é perfeito. A linha chuta para fazer São Paulo 1-0. Eu acho que é de pai para filho, cara. Porque me ensinou tudo, né, cara? Eu rezo todos os dias, mas nunca peço nada mais, porque eu acho que eu já consegui tanta coisa que eu só agradeço o que eu consegui. Campeão! Mundial de futebol! E são 2 títulos mundiais e 2 Libertadores, né? E não tem como não ser lembrado, né? Em dado momento, não se sabe porquê, quando ele estava ainda vivo, mas doente, ainda a gente junto vendo o jogo de São Paulo, ele percebeu, estão gritando no nome. Eu me lembro muito dos treinos do Fluminense, me lembro muito dos jogadores que eram nossos amigos até hoje. Eu ia aos treinos, vivia nos treinos, eu cresci frequentando os treinos quando ele era jogador. Ele tinha uma técnica muito apurada, ele era um jogador técnico. 10 anos sem Tele Santana. O jogador, craque do Fluminense, que o filho René lembra pela classe. O técnico que o Brasil reverencia pela obstinação de fazer do futebol um esporte mais bonito. Mentor do São Paulo mais vitorioso de todos os tempos. Mito, ainda hoje presente em discussões futebolísticas por todo o país. O mineiro Tele Santana, conhecido como Fio de Esperança, foi jogador de futebol até a década de 60, quando a liderança e a experiência do campo tornaram a transição para o cargo de técnico algo natural. Campeão estadual por Fluminense e Grêmio, brasileiro pelo Atlético Mineiro, em 1980 chegou à seleção brasileira. Comandaria uma geração de craques, como Zico, Falcão, Sócrates, Júnior, em 2 Copas do Mundo. No Mundial de 82, na Espanha, o Brasil foi eliminado pela Itália. Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Mas deixou tatuada na mente do mundo a imagem do bom futebol. Conheci ele em Quintino, era moleque, porque 2 casas ao lado da minha morava Ivan Baense, que foi inclusive meu dentista. Ivan Baense era um dos jogadores daquele timaço do Fluminense, de 50 e pouco. Então, os jogadores do Fluminense iam muito lá. E hoje, um dos maiores técnicos do futebol mundial, que ao meu ver é o Guardiola, ele cansa de dar entrevista de que uma das fontes de inspiração foi o time de 82. Era a seleção brasileira, que era dirigida pelo Tele Santana. Em 86, no México, a seleção caiu para a França nos pênaltis. Zico perderia um pênalti que ecoa até hoje. Eu lembro que ele veio me confortar, né? Quando se perde, se perdem todos. Ele sabia, ele tinha esse sentimento do que essa carga viria em cima de mim por causa do pênalti perdido durante o jogo. Eu acho que eu consegui fazer alguma coisa para o futebol brasileiro, 2 vezes na seleção brasileira, apresentando 2 boas seleções. Infelizmente não ganhamos o título, mas eu me sinto realizado, porque eu acho que eu fiz muita coisa para muita gente e para o futebol brasileiro. Depois, Tele passou por grandes clubes do Brasil, mas foi no São Paulo o seu grande trabalho.
Em 5 anos, elevou o patamar do clube ao topo do mundo. É um time que às vezes sofre 2, mas faz 3, faz 4, então, e cria muitas oportunidades. É futebol que a gente gosta de ver. Bicampeão da Libertadores e Mundial. O termo São Paulo de Telê virou grife de futebol ofensivo e vitorioso. Ele queria que eu também fosse um jogador mais completo, né? Não era um jogador artilheiro ainda, era mais organizador do time. E ele fez com que eu penetrasse mais na área, que fosse mais presente no ataque, que também fizesse mais gols. Ele era um cara simples, básico, treinava muito cruzamento, exigia muito, cabeceio correto, bater com a esquerda, bater com a direita, sempre da maneira correta. Não é que ele falava para fazer, ele te mostrava na prática como fazer. Ele ia lá e batia na bola como ele gostaria que batesse. O técnico Muricy Ramalho foi auxiliar de Telê no São Paulo. O que é do Telê realmente é perseverança, ou seja, determinação, não desistir nunca, trabalhar pra caramba, que ele fala, os caras podem te mandar embora por qualquer coisa, por resultado, por um trabalho que não foi bom, mas ele não pode mandar você embora por falta de trabalho, cara. O Telê gostava muito de desafio, né? Tinha um brinquedo lá com as cores, gêmeos, que tinha lá as 4 cores, né? Acho que era vermelho, azul, amarelo e verde. E aí a gente fez um desafio, aí ele falou, não, contigo não dá pra disputar, não. Uma das coisas mais engraçadas que ele fazia quase no dia a dia, porque ele falava para os jogadores que o Telê era muito seguro, né, cara? Para não dizer mão de vaca, era muito seguro. E aí ele queria que muitos jogadores dele não gastassem dinheiro em carro, todas essas coisas, entendeu? Ele passava lá no estacionamento dos carros dos jogadores, entendeu? Tinha lá plaquinha, cada um tem uma garagem com o nome lá, pô. E os caras que ele contratava que não ganhava nada, comprava um carro importado, porra, ele ia lá no vestiário, falava, pô, você vai ter que vender esse carro amanhã, você vai ter que comprar uma casa. Os caras vendiam, cara, não tinha jeito, o cara tinha que vender o carro, senão nem ia treinar mais. Entendeu? Aconteceu com o KT no São Paulo, ele ficou indo treinar a pé, chegava a pé. E numa época que o São Paulo estava ganhando muito e todos os jogadores com carros importados, mas ele não queria mostrar o carro que ele tinha comprado, que era um Eclipse, aquele carro esporte. Ele tinha medo do Telê dar uma bronca nele. Ele gostava muito de jogar tênis, né? E eu sempre fui apaixonado por jogar tênis. Ele já mandava avisar na portaria, quando o Rogério passava, vocês me avisem no quarto. Então eu chegava no meu quarto, o interfone já tocava no meu quarto. E aí, vamos jogar? E teve um dia que eu cheguei muito cansado. E eu não ia dizer não para jogar com ele. E aí eu fui pedir pro João, que até hoje trabalha no CT, na cozinha. Eu disse, se me leva uma maçã, porque eu tô já tremendo, né? Então eu bati uma bola longa, ela foi na tela, ele foi buscar e eu disse, joga, né? E ele jogou a maçã, eu peguei e botei no bolso, nem dei a primeira mordida, né? Mais uma bola passou, eu bati, foi pra lá e foi buscar a bolinha e eu tirei a maçã pra morder e ele virou antes do tempo, né? E aí ele olhou pra mim e falou, vai comer ou vai jogar, porra? Em 96, Telê sofreu um acidente vascular cerebral e teve que deixar o futebol. Morreu 10 anos depois, por complicações de uma infecção intestinal. Mas discípulos de Telê estão por aí, conversando sobre futebol, trabalhando, lembrando do mestre. De vez em quando sonho com ele, cara. Isso realmente às vezes sonho muito legal. Já sonhei há pouco tempo atrás, sonhei ele dando risada, né? Não sei por que, mas ele estava dando risada, e o Telê não era de dar muita risada, entendeu? Eu trago muito dos ensinamentos dele não é nem para o futebol, não, é para a vida, para a vida. É difícil alcançar a perfeição, mas não é difícil aproximar-se dela.